música da banda Manga Rosa Experience, conhece? É uma banda de Guarapari. E o nome da música é A Rua é Nossa. Ela tem um refrão que fala assim: a cidade é sua e a rua é toda nossa. Eu lembro muito desse conceito de lugar e não lugar, que foi introduzido por um antropólogo, Marc Augé. Atenção para o meu francês, hein? Augé. 1992. Esse francês, Marc Augé, parou para observar como que a gente estabelece relação com os espaços comuns que a gente frequenta. Então ele criou esses conceitos subjetivos, lugar e não lugar, onde lugar é um espaço que nos dá identidade, história, sentido, enquanto não lugar é um espaço que não simboliza nada disso, é um lugar meio aleatório assim, para a comunidade. O lugar e o não lugar não precisa ser necessariamente uma coordenada geográfica ali, e eles podem ser ressignificados. É um conceito meio subjetivo, um troço acadêmico, aí, filosófico, mas eu vou dar o exemplo que todo mundo vai entender. A rua. A rua é nossa. É uma passagem pública, é um não lugar, onde todo mundo passa para lá e para cá, e é isso aí mesmo. A rua, que é toda nossa, é uma via de passagem pública, então ele é um não lugar, onde todo mundo só passa quando precisa, e é isso mesmo. Mas esse não lugar, rua, deixa de ser uma simples via pública de passagem que não tem significado, não tem identidade, quando, por exemplo, um grupo de dança tradicional, ou um teatro de rua, ou uma intervenção artística, um musical, sei lá, um bloco de carnaval, reencena ali uma história antiga, uma história recorrente. Aí a rua vira um lugar, porque ele tem identidade para fazer a gente sentir pertencimento. E é essa questão do pertencimento que é interessante, porque o não lugar, tipo a fila do pão, onde a gente não é ninguém, traz uma sensação de solidão, né? Quem é você na fila do pão? É o anonimato, né? É o não pertencer. Tá achando que o papo tá complicado? Imagina se a gente pensar nessa coisa de lugar e não lugar, pertencimento e tal, num território tipo o nosso país. E a lei, onde que você quer chegar com esse papo? Eu quero chegar na importância da preservação das nossas culturas tradicionais, para evitar que a gente viva na solidão do não lugar. Oi, tudo bem por aí? Bem-vindo, bem-vinda ao podcast Comunicação Criativa, onde a gente conversa sobre comunicação criativa. Nesta temporada, a gente vai conhecer um pouquinho das alegrias, dos desafios de quem produz arte e cultura num contexto muito específico, cidades do interior do Espírito Santo. A nossa ideia é inspirar, principalmente você que é da arte e da cultura e atravessa esse mar de informação, desinformação com o seu barquinho artístico e cultural. O podcast Comunicação Criativa é um projeto realizado com recursos do Funcultura, Secretaria da Cultura do Governo do Estado do Espírito Santo. E eu sou Alessandra Barros, sou produtora cultural, pesquisadora, escritora, filósofa e agora sou o podcaster. Bora ouvir esse papo? Quando eu falo cultura tradicional, provavelmente você logo lembra de quê? Congo, jongo, caxambu, capoeira, culturas afro-brasileiras e indígenas importantíssimas para a nossa história, que merecidamente têm conquistado seu lugar de direito depois de séculos de invisibilidade. Ainda tem caminho pela frente? Ainda tem caminho pela frente, mas estamos juntos, no passo a passo, vamos chegar lá. Mas uma das belezas do Brasil é justamente a diversidade de culturas e origens que formaram o nosso povo. E hoje a gente vai receber aqui representantes de manifestações culturais tradicionais europeias, que também fazem parte da nossa história. A gente quase sempre fala e escuta sobre o papel do colonizador, ganancioso, opressor, mas a gente não vai entrar nesse mérito hoje, porque o imigrante europeu também produziu cultura, deixado nas cantigas de roda, nas brincadeiras infantis, vestimenta, culinária, arquitetura. Nos nossos interiores capixabas, junto com a presença da cultura afro-brasileira e indígena, temos também preservadas tradições de imigrantes europeus,
que, como a história nos conta, também compõe esse mosaico identitário lindo do nosso estado e do nosso país. É uma alegria receber aqui hoje Bruno Brandão, do grupo folclórico português Os Brandarinos. Foi fundado lá em 1990 a partir de uma peça teatral, Aparição de Fátima em Portugal. O grupo Brandarinos tem a sede na comunidade de Belo Horizonte, interior do município de Anchieta, litoral sul do Espírito Santo, pertinho de Guarapari. E Tiago Freitas do Rosário, dançarino de grupos alemães há 15 anos, coordenador de grupos italianos e alemães na região serrana do Espírito Santo. Não é só praia aqui não, gente. Lá em Marechal Floriano e Alfredo Chaves. Eu vou pedir, Tiago, para você me ajudar a falar, porque eu já paguei mico aqui com o meu francês. Como que fala o nome desse grupo? Olha como precisa trazer, né, a cultura. Lá em Marechal tem 2 nomes de grupos que eu coordeno, né? Se chama Grunestal e Grunestal Schuplatter. Grunestal... Tem coragem? Não vou nem arriscar, não. Grunestal... Grunestal. Perdi. E olha que eu tenho, né, assim como quase todo brasileiro, eu também tenho, né, ascendentes portugueses, italianos, alemães, enfim. Bem-vindos, meninos, obrigada pela ajuda. Eu tive que fazer essa longa introdução aqui porque eu percebo que muitas vezes as pessoas não refletem sobre a razão de manter vivas as culturas tradicionais. E a razão de, normalmente, essas culturas elas não ficarem restritas nos ambientes fechados, e sim ocuparem festas populares, né? Então, literalmente, para as ruas. Aí eu queria pedir para vocês começassem falando um pouquinho dessa apresentação em si. Porque tem a questão, né? Cultura europeia. Por que eles não fazem lá no não sei o que europeu? Não, gente, é para vir para a rua junto com qualquer outra tradição, né? Então, eu queria começar pedindo para falarem um pouquinho de como que surgiu a esses grupos, essas danças, e a representação delas, né? Posso falar? Posso começar? À vontade. Em Santa Maria, né, especialmente Santa Maria de Marechal Floriano, onde existem hoje 3 grupos folclóricos, né, de dança alemã, eles surgiram, o primeiro, né, que é o Grunestal, ele surgiu em 1994, que foi um anseio da comunidade. A comunidade que é majoritariamente fundada por alemães, né? Foram 7 famílias que vieram lá no século XVIII, né? Vieram para Santa Maria, século XIX, perdão, para Santa Maria, e se estabeleceram naquela região, e aí a comunidade tinha um anseio de ter algo que representasse mais a cultura alemã. E aí estava naquele surgimento de grupos de dança, né, na região. Tinha Domingos Martins, que é o município vizinho ao nosso, que antes Marechal fazia parte, né? Que foi fundado também o primeiro grupo de dança alemã. E aí a gente viu também a necessidade de criar em Marechal Floriano. E aí não foi eu, lógico, né? Foram outras pessoas que se engajaram e criaram lá, e esse grupo vem existindo até hoje. Então nós temos lá atualmente o Grunestal, que é o grupo mais antigo, né, de Marechal Floriano, o Grunestal Schuplatt, que é um grupo de homens de sapateado alemão, e o Kindertanz, que são crianças de 5 a 12 anos que iniciam dançando, né, no folclore alemão. Você veio falando sobre cultura tradicional, a gente já sofreu um pouco disso, né? A gente sabe que existem muitos preconceitos dentro da cultura, né? E são coisas que vieram desde lá de trás, né? Desde antes até desses imigrantes chegarem aqui, com políticas de embranquecimento, onde, né, o negro ele era visto somente como mão de obra, escravizado, exploração, e depois veio os povos europeus e chegaram aqui. E a gente pode se dizer que como assentaram na janelinha, né? Ganharam terra e foram se desenvolvendo. Mas não foi esse mar de rosas também, sim, né? Com Porque certeza, também era uma mão de obra, como é que fala? Explorada. Só não era escravizada, mas era... explorada. Como é que eles falam hoje? Análogo à escravidão. Isso. Mas que se tinham, né, o seu pedaço de chão, de terra para produzir, enfim, né? E que também abriram comunidades, como por exemplo Santa Maria, que era mata, né? Não tinha, né, nada em si, né? Que começaram do zero, né? E lógico, essas regiões
acabaram se tornando regiões onde italianos viviam, que eram Araguaia, Alfredo Chaves também, onde tem um grupo que eu coordeno, né, que é o Piccolo Benevente, foi fundado recentemente, e Santa Maria, os alemães. Mas eu vejo que cada um tem o seu espaço e vocês podem ver que eu coordeno grupos europeus, de descendências europeias, mas eu sou negro, né? Então, algumas pessoas também fazem esse questionamento. Por que você toma conta de um grupo italiano ou alemão? Por que não, né? Então, por que não? Isso. Então, assim, eu acho que isso é uma transparência do que é você ser um coordenador de grupos, né? E o que o grupo alemão e italiano pode proporcionar à sociedade. A gente não tem preconceito e isso vai muito também, lógico, claro, de onde você está, de quem coordena, de quem toma conta. Então, o grupo alemão e italiano hoje, os grupos que eu coordeno, eles não têm preconceito algum quanto a gênero, raça, cor, nada. Todas as pessoas da comunidade são aceitos e são muito bem-vindos para participar dos ensaios e levar a cultura alemã e italiana aí para o Brasil todo. É porque ninguém ficou isolado. Existe esse mito de que ali naquela região serrana tem grupos muito isolados. Deve ter, né? Algum ou outro. Eu conheci lá palmeiranos, tal, mais isoladinho. Mas, em geral, se a gente olhar bem, sempre tem um intercâmbio. Ninguém trabalhou sozinho, né? Eles fundaram a cidade ali, mas com certeza tinha indígenas, com certeza tinha africanos. No fim, todo mundo conversou e conviveu. Teve umas guerrinhas, né, gente? Mas onde que não tem a treta, né? Sempre tem. E a cultura portuguesa é um troço interessantíssimo, porque quando fala português, você já pensa explorador. Chegou aqui, tomou as terras, não é bem assim não, né? Então, o grupo de dança portuguesa, o folclore português, surge através de uma peça teatral. Existia na década de 80, lá na comunidade de Belo Horizonte, interior de Anchieta, um grupo chamado Gruta Cobe. Era um grupo de teatro da comunidade de Belo Horizonte. E a comunidade tem essa ascendência de portugueses que fundaram ali? A comunidade foi colonizada por duas famílias de portugueses, o José Alexandrino, José Rodrigues Brandão, e aí foi no final do século XIX. Então chegou naquela região da comunidade, recebeu uma carta do governo imperial da época e começou a posse daquelas regiões lá, se tornando o tenente, ele que era responsável por toda a região. Então, questão de venda de terra naquela época das famílias, e querendo ou não, tinha a questão da escravidão também, que era usada muito na época. Sim, a indígena naquela região é bem forte também. É muito próximo, também, que tem o destaque que é o Monte Urubu, que a comunidade é próxima do Monte Urubu, onde conta-se que foi o local onde o padre José de Anchieta até catequizava os índios. Entre aqui a comunidade de Belo Horizonte, que é o Monte Urubu, e o Monte H, que fica aqui em Piúma. Essa região que é região onde ficava mais, ele ficava fazendo um trabalho de missão, né? Os aldeamentos. Tem uma historiadora aqui, a Maria José, e ela fala um negócio interessantíssimo, levei para a vida. Ela falou assim, os portugueses, eles aculturaram os índios, eles colonizaram os índios, porém eles também foram colonizados, na medida em que eles também absorveram aquela cultura que já havia ali. O Brasil, gente, é maravilhoso. É claro que tem esse tronco mais forte, porque do português, mas com certeza no cotidiano, no dia a dia, você vê traço de tudo. As primeiras famílias que chegaram na época não eram famílias ricas, descendentes de portugueses. Não eram nobres, né? Isso daí. Aí, então, passaram suas dificuldades, querendo ou não, na plantação, que tinha na época, café, cana-de-açúcar, engenho, ainda tem essas tradições até hoje que misturou, né? Pegou traços dos indígenas com africanos, então hoje ainda tem a tradição na comunidade de agroindústrias de tapioca, farinha, rapadura, melado de cano, tudo isso existe na comunidade ainda. Isso é a coisa mais linda, eu visitei lá, eu fiquei encantada com aquele lugar, encantada. Então, com esse grupo de teatro na época de 89 em si, começou-se a fazer um teatro da aparição de Fátima. Devido a comunidade tem descendentes portugueses, e também tem a descendência daquela questão católica muito forte. Muito forte, Dos portugueses, os europeus em si, a questão católica muito forte. E aí, então, começou a se fazer o teatro da aparição de Fátima. No meio do jardim, no pátio da igreja, com os 3 pastorinhos fazendo toda aquela encenação. E aí, o meu tio, que organizava essas peças teatrais, o Manuel da Penha Brandão, hoje já está no céu, ele pegou e falou assim, vamos fazer algo diferente, vamos
colocar uma dança dentro desse teatro. Então ele começou a colocar uma dança dentro do teatro. E alguns moradores da comunidade tinham vinis de Roberto Leal. Então aí começa o grupo de dança. Todas as músicas do grupo de dança começam em 90, no dia 6 de outubro de 1990, tem a primeira apresentação do grupo folclórico português Os Brandarinos. E aonde que vocês recuperaram esses passos? Então, Foi feita uma pesquisa? Na época não tinha como você pesquisar. Então, foi adaptado os estilos das festas juninas, das quadrilhas, que nada mais, a quadrilha em si, ela vem da cultura portuguesa. A quadrilha é uma dança portuguesa, então começa a adaptar as danças da quadrilha em si e o pular, que o Roberto falou do pula-pula aí, do que vira, era, isso aí que é o tradicional. Leal, ele tem muito isso, essa então, dança. Aí, tipo assim, a gente começa no dia 6 de outubro com essa pegada do Roberto Leal, todas as músicas do Roberto Leal, com algumas da Amália Rodrigues. E aí o grupo hoje tem 34 anos já aí de formação 34 aí. anos, quase a minha idade, Abafo Carlos. É muita cara de pau da criatura falar um negócio dele. E aí, por curiosidade, o nome Brandarinos vem da família Brandão, que foram as primeiras famílias de descendentes portugueses que chegaram na comunidade, né, no final do século XIX. Junta o nome Brandão com dançarinos, aí fica Brandarinos. E até hoje é o grupo aí com esse nome. Começou naquela época, era formação só com crianças, e atualmente tem crianças de 2 anos e tem senhoras de 62 anos. Eu adoro ir nas apresentações do Brandarinos, eu me divirto muito, eu não resisto e pulo junto, inclusive. Uma animação. As danças italianas é outra, eu também não resisto e quando você olhar eu estou pulando sem nem saber o que eu estou fazendo. Aproveitando o gancho dele ali também, ele falou o significado do nome, né? O nome tão difícil que, né? Grinestal, né? Olha que nome difícil, né? Mas é uma tradução simples, né? Significa verdes vales, né? Por causa que Santa Maria, ele fica na região de vales e de mata. Então, quando você chegou lá, são vales, né, de muita mata, verdes vales, são vales verdes, né, no caso. E aí surgiu também o Kindertanz, que no caso aí seria dança, né, de criança, né? E o Piccolo Benevente, né? Piccolo Benevente vem em referência ao rio Benevente, que corta a cidade de Alfredo Chaves, o centro, né, o município, né? E a gente quis fazer essa referência histórica porque foi onde os primeiros imigrantes chegaram, né, subindo o rio Benevente a partir daqui, a partir de Anchieta, né, do porto, e se instalaram em Alfredo Chaves, depois surgindo os territórios, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto território. E aí, então, a gente quis fazer essa referência histórica para que a cidade de Alfredo Chaves compre a ideia, né? Volte com essa questão do resgate cultural, porque a gente sabe que, através da dança, a gente começa a fazer esse trabalho, mas que depende de muito esforço, né? Não só esforço da comunidade, sim, das pessoas, mas do comércio, queria muito político. pegar esse gancho para entrar nesse nosso próximo assunto, que é como vocês fazem para manter esses grupos. Gente, eu fico imaginando, porque é preciso que as pessoas entendam o conceito, como eu estava falando no começo, o conceito de lugar, que é o conceito de identidade, você saber aquilo. Então, as pessoas precisam entender isso e depois tem que manter mesmo, né? Porque nem todo mundo consegue ir se dedicar, e tem roupa, e tem indumentária. Assim, hoje em dia tem editais, vocês sempre viveram de editais, como é que faz a manutenção? Porque são interiores, né? Em cidades maiores, às vezes tem fundações, tem locais que financiam, que ajudam. Como é que vocês fazem, gente? Temos que saber. Então, na década de 90, assim, todo mundo, as famílias em si, fazendo a roupa dos seus filhos, algumas costureiras da própria comunidade, costurando roupa, questão de som, pegava dos vinil lá, dava um jeito, passava para o toca-fita, lá para tocar na musiquinha. Aquelas lá, caixinhas de som microsystem. Aquelas coisas bem difícil mesmo da época, com dificuldade. Você ia apresentar, a fita enrolava tudo, acabou a apresentação, então muitas dificuldades. E aí, agora, nesses últimos anos, a gente começou a se organizar em associação. Hoje a gente tem uma associação cultural, Associação Cultura e Arte, e aí vai o nome do Manuel da Penha Brandão, que é o fundador do grupo. E hoje, atualmente, eu sou o presidente da Associação Cultural. E aí, um pouco antes da gente fazer a fundação da associação, a gente conseguiu fazer a inscrição de alguns componentes no Estado, como agente cultural, isso e fazer para poder participar de alguns editais, porque
Você com o CNPJ é mais fácil você passar, fazer o existe projeto e toda uma participar do burocracia. edital. E aí a gente também fez a inscrição aqui na prefeitura de alguns editais e teve o incentivo da prefeitura, que foi o Prêmio Arte e Cultura. Esse Prêmio Arte e Cultura a gente conseguiu ganhar porque, como um dos requisitos é o tempo que tem de história do grupo, e o grupo ter já 34 anos de formação. Vocês estavam ali se mantendo Isso por aí. sua conta, né? Aí o prêmio vem meio que, Isso como aí, o nome diz, né? Premiar. E Parabéns. justamente essa premiação, a gente agora já contratou uma costureira para estar confeccionando os novos trajes, que são trajes que tem muito bordado, o lenço, se a gente for comprar o lenço português original, é mais de 200, 300 reais um lenço. Então, tipo assim, a gente conseguiu algumas doados direto de Portugal, a gente tem alguns que veio direto de Portugal, Vocês alguns têm lenços. contato com a Temos galera lá? amizades com alguns. Inclusive, a gente tem um apoio também, assim, que ajuda a divulgar muito a gente, que é o presidente da Associação dos Portugueses aqui do Estado do Espírito Santo, lá de Vila Velha, o Alexandre Mendes. É um grande incentivador do grupo. Temos amizades também que tem um grupo que é um pouco mais antigo que a gente, que é lá de Vila Velha, o Vasco Coutinho, e tem um grupo de Conceição do Castelo, que é um pouco mais novo também, que é o Imperial Português. Então a gente tem essas amizades de um incentivar o outro, trocar informação até mesmo, de falar, o traje de vocês é assim, o nosso dá uma ajuda aí, como é que vocês fizeram isso? A questão da pesquisa isso daí, e tal. a gente começa E a questão da organização, de documentos, essas coisas. Porque para fazer o projeto tem os vários requisitos que tem, e até mesmo para a linha do projeto que você tem. Então, por estado, a gente ganhou um também, da Secult, a gente ganhou um, para comprar equipamentos de cadeira, sonorização, a gente conseguiu ganhar, já está comprando os equipamentos, que foi na área das culturas tradicionais. A gente escreveu no módulo Cultura Tradicionais e a gente conseguiu ganhar essa premiação. É um reconhecimento, Sim. né? Vocês lá também Sem contar também que a gente agora está com algumas parcerias, às vezes a prefeitura às vezes contrata para alguns eventos no município para participar. A gente já participou também na Feira dos Municípios, que também teve algum cachê, alguns outros eventos na praia que são alguns eventos que às vezes tem algumas empresas que também estão ajudando no apoio ao evento, então eles também dão um cachê para os grupos culturais, é uma forma de valorizar a cultura da região. Eu acho lindo quando vai um grupo, por exemplo, um de capoeira e um grupo europeu, e um bate-flecha, sei lá. Então é uma coisa que mostra, né, essa nossa diversidade. Vocês também foi a luta, né? Foi o caminho. Sim. Eu coordeno grupos, né, desde o ano de 2019, mas eu tive um grande professor, né, Werner Brusque. Ele mora em Domingos Martins, foi um dos fundadores do grupo Grenestal em Santa Maria e foi professor por muito tempo. E todos os contatos que eu tenho, né, eu devo a ele, porque ele me incentivou a sempre escrever projetos, né, a criar eles falam essa estrutura, hoje network, né, que é essa questão de contatos e tudo mais. Então ele me ajudou bastante. Mas o grupo de dança em si, até o ano de 2012, né, passou-se grande dificuldade financeira, né? A gente é um grupo que, acho que majoritariamente, muitos grupos dependem de prefeitura, né? De apoio da Secretaria de Cultura, né? E, enfim, e a gente sabe que depende de cada gestão, nem todo gestor apoia a cultura em seu município e fica tudo muito difícil. E às vezes nem tem a verba, nem né? Tem essa a verba questão também. dos editais municipais está chegando agora, Isso aí. Uma coisa então, muito recente. A primeira coisa, antes dos editais da Secult, a gente pensou-se em fazer eventos. Então, hoje em dia, eu tenho a opção de promover um evento para o grupo de dança do que esperar o edital acontecer e ser premiado, né, e ganhar aquela competição. Contemplado, no caso, é a palavra. Então, a gente, lá em Santa Maria, começou com os eventos. Primeira Noite Alemã foi no ano de 2012. Esse ano estivemos a 10ª edição da Noite Alemã. Benza a Deus. Conseguimos trazer grupos folclóricos de grande parte do Brasil, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né, Minas Gerais, Espírito Santo. Fizemos o primeiro encontro nacional de grupos folclóricos germânicos. Esse ano, na nossa 10ª Noite Alemã, tivemos também apoio do governo, do consulado alemão, veio dinheiro direto da Alemanha, e isso nos ajuda a manter as atividades, porque tudo é muito caro. Serviço voluntário, hoje em dia, é complicado, porque a gente sabe que todo mundo tem seus afazeres, conta a pagar, então a gente tem que lutar
por esses fazedores de cultura, que seja remunerado, Sim. seja isso via prefeitura, via edital, via governo do estado, via parcerias, porque senão fica muito difícil, as coisas vão morrendo. Verdade. E pessoas novas a entrarem na cultura, no circuito, também é complicado, né? Então a gente tem que fazer essa valorização das pessoas que fazem cultura, porque senão fica muito complicado, elas acabam indo para outra área. Então os grupos de dança que eu coordeno é mais ou menos nesse sentido. A gente foi beneficiado, sim, por alguns editais municipais, os recentes, né, Fundo a Fundo, aqui em Alfredo Chaves, que foi aonde a gente deu o pontapé inicial para formar o Piccolo Benevente, que é um grupo de crianças, né, um grupo italiano de crianças de 5 a 12 anos, que está em Alfredo Chaves, a gente vem fazendo apresentações, e lá em Marechal, né, tivemos também o benefício de ser premiado também em editais da Secult, né, no ano de 2018, no ano de 2016, no ano de 2015. Então, a gente, né, vem há muito tempo participando desses editais, né, que deram oportunidade para a gente viajar. O grupo lá, né, é um grupo ativo. O edital é um dinheiro público. A gente pensa, mas eu estou pegando dinheiro público. Gente, está no artigo 5º da Constituição, a gente tem direito à cultura. Então, na real, não é um favor. É uma coisa que a comunidade tem direito, todos nós, as pessoas têm direito de ter acesso, a ir lá ver, a conhecer, é tão bonito, é tão legal, dá um quentinho no coração da identidade, né, da coisa. E no nosso caso ali, lá, nós não temos ainda associação, né? Mas nós estávamos conversando ali fora, acho que todos os grupos têm que começar a pensar em se fazer essas associações, né? Ou participar de uma, pelo menos, né? Porque facilita muito. Sozinha a gente não vai, né? Trazer recursos, né? A gente vê aí emendas parlamentares, tanto estadual quanto federal, são emendas que ajudam demais, né? Hoje, a gente lá em Santa Maria, através da nossa 9ª Noite Alemã, realizada no ano passado, a gente conseguiu comprar os trajes, né? A gente fala trajes folclóricos, para o nosso grupo de rapazes, né? O Platter, né? Que é o sapateado, que são calças de couro. E essas calças vieram diretamente da Alemanha. Então a gente foi até a pessoa que faz essa compra, nós fomos lá visitar em Santa Catarina, em Blumenau, né? Visitamos ali as pessoas que faziam esse trabalho de trazer essas calças e trouxemos. E se não fosse, lógico, os nossos eventos, a nossa ligação com a prefeitura, o nosso contato com empresários locais, né, que também nos ajudam, que nos patrocinam, né, de alguma forma, seria muito difícil hoje a gente ter uma calça daquela avaliada em R$ 1.600 cada calça, né, para 12, 15 integrantes. Então, eu sempre falo, cultura hoje é muito caro de se fazer, então a gente precisa de todo o apoio. E quem está à frente tem que estar aberto também a ter esse diálogo, a conversar com todo mundo, né, e correr atrás, porque se não correr atrás fica difícil de manter as atividades. Isso. E a questão tecnológica, como é que vocês lidaram com isso? Porque se você pensar 5 anos atrás e hoje, né, assinatura eletrônica, DOC, os editais, é tudo ali pelo, né, mapa cultural, aí tem que fazer perfil, aí tem questão de rede social, é tudo muito novo. E quando você pensa tecnologia, cultura tradicional, são, né, é bonito, gente, cá entre nós, né, que é uma coisa muito antiga, uma coisa muito recente e que precisam conversar para existir, né? Como é que foi? Como é que vocês estão se virando com isso? Com essas formas novas de comunicação aí? Então, eu vejo com um lado positivo. Eu também sou até administrador de um perfil dos Bandarinos, que quando a gente criou o perfil, muitos seguidores, muitos elogios. Hoje... gente, a gente vai deixar na descrição, viu? O @ para vocês acessem. E uma das coisas que a gente mais ficou surpreso é o tanto de amizade que a gente fez com outros grupos culturais. A gente tem muitos grupos culturais, italiano, afro, alemão, todos, que a gente hoje em dia conversa, tá falando com ele, eu já conhecia ele, já conheci o grupo dele, tive que ter contato com ele lá em Santa Maria, para lembrar do nome, foi bem rápido o contato, mas tipo assim, devido ao Instagram, que a gente se aproximou de vários grupos, então a gente troca com essas dificuldades que o grupo tem. Porque independente, no fundo, as dores são as mesmas, né? É comprar os trajes, é manter aquela tradição. Agora, o incentivo. Tem uma pergunta espinhosa, uma curiosidade pessoal, que não está nem ali no negócio. É uma curiosidade pessoal. Quando vocês trazem, por exemplo, uma tradição portuguesa, uma tradição alemã, a daqui do Brasil não é igual a da Alemanha. Vocês têm contato lá, mas a daqui tem uma... Como é que fala? O temperinho brasileiro aqui. Sim. Vocês percebem, eles percebem essa diferença, a brasilidade
Essa pitadinha Então, eu daqui... vou contar pra você algo que, tipo assim, a gente teve pessoas de Portugal que seguem o grupo Os Bandarinos, vários de Portugal. E eles ficaram surpresos em saber que no Brasil existe grupos de dança folclórica portuguesa. Sendo que tem vários, tem em São Paulo, tem em Minas, tem no Paraná, tem vários grupos que a gente também segue. E aí, e eles veem os passos da gente, eles acharam os passos não tão, que eles falam, originais, tão animados, brasileiros. Eles falaram, é diferente, o sorriso de vocês dançando. O jeito. Aqui em Portugal, eles chamam de ranchos, né? Ranchos folclóricos. Lá em Portugal, chamam muito o nome disso, rancho folclórico. E aqui eles são mais fechados, mais sérios. Vocês soltam um sorriso, tem o gingado de vocês que é brasileiro. Simpatia. Isso daí, a mistura de raças que tem também, que a gente... Eu mesmo, que eu tá comentando, eu sou português, descendente português, por parte do meu pai, mas descendência indígena por parte da minha mãe. Então, é uma coisa muito nossa. Mas vocês têm essa tem duas colocações, né? A gente já participou, eu já participei de cursos, né? Que fui a Gramado, né? Na Casa da Juventude, que é uma casa onde tem todo o acervo de danças folclóricas e música também, da parte alemã. É uma casa antiga, onde a gente vai até lá para receber essas instruções, né, e certificados. Fazer essa tudo pesquisa, mais, essa né? pesquisa, assim. Então, esses professores da Alemanha vêm para cá, né? Assim também como já vieram para o Espírito Santo, já fiz curso aqui em Domingos Martins, né? Em outros estados também já fui fazer curso. E quem vai lá também, pessoas mais velhas que nós, por exemplo, o próprio Werner Brusque, ou até esses professores que vêm, dizem que lá, né, eles já se tornaram um país muito modernizado. Então, se eles querem ver grupo de dança, eles têm que ir para o interior do país. E muitas vezes chegam lá e esses grupos não existem mais, eles estão acabando. Existem mais grupos alemães no Brasil do que na própria Alemanha. Olha que coisa. Entendeu? Então, a gente pensa que que lá ainda se preserva o tradicional. Eu tive uma curiosidade, eu acho que posso falar aqui, uma surpresa, na realidade. A gente esteve em contato com o consulado, então o consulado de lá, da Alemanha, né, passava as informações para o nosso representante aqui do estado, que passava diretamente para mim. Então lá eles queriam saber da gente, não o que a gente estava preservando de história, eles queriam saber o que a gente tinha de modernidade, né? O que a gente tinha de moderno aqui na nossa festa, no nosso evento, para apoiar, né, que ia de encontro com a modernidade alemã. Então eu me surpreendi, eu falei, nossa, a gente está aqui preservando algo que nem existe lá, entendeu? Pois é. E que muitas vezes a gente pensa que algo intercontinental, né? Mas se a gente perceber dentro do Brasil também tem algumas discrepâncias. Por exemplo, a gente já viajou para Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná. O Espírito Santo, eles nunca imaginaram que no Espírito Santo teriam tantos grupos alemães também e italianos, porque os primeiros imigrantes chegaram no sul do Brasil, né? Então, lá é forte isso, né? A gente tem as Oktoberfest, enfim, tudo de festa alemã e italiana está por lá. Então, aqui no Espírito Santo, eles não sabiam que tinham. Então, quando a gente começou a mostrar o nosso grupo para outros estados, através do Instagram também, que eles puderam visualizar, poxa, existe isso lá, existe festa. Então, isso foi muito importante também aqui para a gente, para o nosso estado, para o nosso município. E a história do imigrante aqui é diferente da história do imigrante do Sul, que é diferente da história, porque, né, é lindo. Eu vejo até que no estado do Espírito Santo, até falo, porque hoje só tem 3 grupos de tradição folclórica portuguesa aqui no estado. E devido a essa questão do descobrimento, que os tem um escravos, estereótipo, então né? ainda existe essa discriminação pela valorização da cultura portuguesa em si. E a gente sabe que aqui no estado do Espírito Santo a questão da cultura italiana é bem valorizada, e que eu até parabenizo a força que eles têm de divulgar a cultura, essa força que tem de fazer bastante evento, vários municípios se organizam nas suas épocas do ano, faz vários eventos. Então, ainda por mais os próprios povos que são descendentes de português, de valorizar e não ter vergonha de contar a sua história. Sim, o modo que a gente pensa isso. A gente até fala que a gente tem coisas guardadas na comunidade, tem algumas casas antigas, então a gente mostra. Isso aqui foi o trabalho nosso da agricultura, esses materiais antigos aqui que tem mais de 100 anos, são materiais que o povo trabalhou, o povo, tipo assim, tem sua história, não é algo que em vão. Não pode fechar na caixinha, estereotipar, né? Foram famílias que desenvolveram aqui. Gente, nossa, eu acho que eu ia ficar o dia inteiro aqui conversando, porque é muita história. Mas a gente tem tempo limitado, infelizmente.
Então, é isso. Vou deixar o contato, viu, na descrição, quem quiser conhecer, quem quiser descobrir. É sobre isso, gente. A rua é nossa, né? A cidade é sua, mas a rua é nossa, e nós temos que ocupar de maneira muito significativa, indo além dessa coisa do não lugar, de nome de general e coronel em rua, e criar o nosso lugar. Eu recomendo, sempre que tiver na sua cidade, qualquer rua, praça, uma apresentação de cultura tradicional, pode ser capoeira, congo, bate-flecha, dança portuguesa, alemã, italiana, espanhola, holandesa. Vamos comparecer, vamos reconhecer, vamos enaltecer a nossa identidade brasileira, que é o nosso lugar na fila do pão. Agora eu tenho esse poder, vamos dizer assim. Esse foi o 5º episódio da temporada Interiores do podcast Comunicação Criativa, onde a gente bate papo sobre comunicação criativa e nos interiores capixabas. Para você ficar por dentro, inclusive dos bastidores, pode nos seguir no Instagram, no @comunicaçãocriativapod. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Interage com a gente, vamos pensar juntos sobre isso tudo, dá sua opinião e continua acompanhando. Porque a gente ouviu aqui muita conversa boa sobre muitas linguagens artísticas, pontos de vista sobre incentivo público, fomento de cultura em todos os municípios. Ouvimos o ponto de vista e agora a gente quer saber a vista de um ponto. Vamos ouvir quem está na outra ponta da articulação, gestores de cultura municipais. Estão preparados para isso? Preparada? Então, combinado, a gente se encontra lá.